Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Hoje nós celebramos o primeiro domingo do tempo da Quaresma e é especialmente interessante entender algumas coisas de como que este Evangelho explica para nós alguns passos essenciais antes de iniciar um ministério. Muitos de nós temos obrigações de pregação, de levar o Evangelho e a busca por propagar a palavra de Deus. Mas neste Evangelho, especialmente, nesse pequeno Evangelho, nós temos alguns elementos essenciais que precisam ser feitos antes de iniciar a pregação. E nós podemos citar 4: o Espírito Santo, o deserto, a vitória sobre Satanás e a assistência dos anjos. São 4 coisas que tocam diretamente o desenvolvimento espiritual que nos prepara para a pregação. Em primeiro lugar, o Espírito Santo. No Evangelho de hoje, nós ouvimos que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito para o deserto. Mas antes disso, ele tinha sido batizado e estava cheio do Espírito. O Espírito é a nossa graça batismal, é a fé em Deus, é aquilo que nós assumimos no dia do nosso batismo, que alguns de nós, por termos sido batizados pequenos, não percebemos a grandeza dele. Quando falamos que somos batizados, estamos dizendo que existe um germe da graça divina que vai florescer na vida eterna e que faz parte do nosso ofício desenvolver a nossa fé. A fé não é um ato que nós realizamos no passado e já acabou. Eu acreditei, pronto, agora está aqui em hábito, está dentro de mim já a fé. Existe uma expressão que se usa em grego, quando nós falamos pisteuo, que é creio, o complemento é pisteuo pros, eu creio em direção de. A fé envolve um certo movimento, uma busca por um desenvolvimento da fé. E por isso que o Espírito leva Jesus para o deserto e nós também, às vezes, precisamos passar por um tempo de deserto, como é o tempo da Quaresma que nós vivemos agora. E por que logo esse segundo elemento essencial, além da consciência da graça do Espírito, nós precisamos ir para o deserto? Porque o deserto tem alguns sinais. Os que consolos humanos nós encontramos no deserto? Pois prazeres conforme a carne não tem, porque o deserto é uma terra morta, não tem frutos, não tem água. As alegrias que você poderia encontrar num deserto também não tem aplauso dos admiradores, não tem alegria da presença dos amigos, nem tampouco riquezas. E ainda que tivesse riqueza, para que serviria ter dinheiro num local em que você não tem o que comprar? Não teria sentido. No deserto tem alguma solidão, uma certa carência. Só que exatamente ali tem 2 coisas que são importantíssimas. No deserto tem silêncio e uma enorme oportunidade para a oração. No livro do profeta Oséias, Deus fala que leva o seu povo para o deserto para suscitar nele o amor. Alguém pode falar, mas como assim? Sim, leva para o deserto porque quando nós estamos em silêncio, não estamos rezando, nós temos lugar para encontrar com Deus e suscitar novamente o amor. Nós não vamos para o deserto exatamente como Jesus o foi, mas nós fazemos um tempo, uma espécie de deserto, quando
nos abstemos de algumas coisas que nos são prazerosas, como nós fazemos no tempo da Quaresma. É como se, nesse pequeno momento, nós nos afastamos de algumas coisas que nos agradam para que Deus assuma esse lugar. E assumindo esse lugar, nós conseguimos nos encontrar com Ele. Uma das primeiras tarefas que nós, como batizados, precisamos encontrar é encontrar a alegria da presença divina. E muitas vezes, quando nós estamos muito aficionados ou muito desligados dos temas da vida espiritual, nós acabamos esquecendo disso. Então, um dado da Quaresma é para estar atento novamente a esse tema da vida interior, para distinguir as coisas boas que Deus nos deu no mundo de Deus, que é bom, não só porque nos dá coisas, mas porque Ele mesmo é bom. Essa é a primeira tarefa que precisamos nos preocupar, distinguir os consolos temporais, os consolos que nós recebemos na vida, do próprio Deus, que é a nossa alegria. Depois, o segundo é enfrentar Satanás, como aparece no Evangelho de hoje, que Jesus foi para o deserto e aí foi tentado por Satanás. Não nesse Evangelho, mas no texto de São Mateus, nós encontramos um pouco quais são as principais armas que o demônio usa sobre nós. A primeira delas é uma tentação que vai na direção do nosso corpo. São as tentações vinculadas ao corpo, como a luxúria e a gula. Luxúria, que são os pecados vinculados à sexualidade, e a gula, os vinculados à alimentação. O primeiro ataque do demônio é no corpo. E quando a gente, com a graça de Deus, vai vencendo os ataques que ele faz referente ao corpo, então aí vem a segunda onda de ataques, que são os ataques referentes à alma. Mais exatamente, a soberba, que nos faz acreditar sermos muito mais inteligentes, mais espertos que todos, e certos desejos desenfreados. Então são sintomas, às vezes, de uma ação diabólica, ordinária ou extraordinária. A ordinária são essas tentações que nos levam a um certo pecado e que são mais perigosas que as extraordinárias. É ordinária porque conduz a um pecado de soberba, é ordinária porque gera um desejo desenfreado por riqueza ou por qualquer coisa. E essas coisas desenfreadas, elas nos tiram a atenção das coisas santas. E aí vem o terceiro ataque, que é o ataque que se faz no espírito, que tenta retirar de nós o amor de Deus e o temor de Deus também. É como que algumas etapas. Em primeiro, uma tentação no corpo, que é sobre os prazeres sensíveis, os prazeres que tocam a sexualidade, a alimentação, a bebida, os confortos. Depois uma segunda que é aquele que fala, não, você é muito bom, você é mais inteligente que os outros, você sabe mais que todo mundo, você é esperto. Cuidado. Depois uma tentação que vem um certo desejo muito grande por alguma coisa desenfreado ou desmedido. Às vezes é uma ação ordinária do demônio, outras vezes é extraordinária mesmo. Ele suscita uns desejos muito estranhos em alguém. Só que quando acontece de alguém já estar com um desenvolvimento da soberba ou um desejo desenfreado, aí acontece que o amor das coisas mundanas costuma ser muito maior que o amor que nós temos a Deus. E a razão é bem simples, porque as alegrias espirituais, elas são muito suaves, elas são muito sutis. Então, quando a gente tem uma alegria que é como essa corporal, que gera uma um grande impacto, a percepção da alegria espiritual fica um pouco perdida. E é como se o nosso próprio amor a Deus começasse a ser menos saboroso perto dos prazeres que nós encontramos na vida. Então, ele ataca no amor a Deus e depois no temor a Deus, que é o pior ataque. Que é o ataque de quando nós começamos a acreditar que é tudo besteira. É como quando a gente lê algum santo, ele nos diz coisas e eu falo, é besteira, isso não tem a menor importância, isso aí é uma linha de pensamento antiga, perdida, e é como se nós esquecêssemos de temer a Deus no sentido de que eu não quero ofender a quem eu amo. E esse é o terceiro grande ataque e que nós precisamos combater. E como é que faz para resistir? Pois tem algumas coisas. Um deles é o silêncio. E um silêncio que acontece de maneira perseverante.
Não é suficiente simplesmente, agora estou impaciente, tem um ataque, uma tentação. Na hora da tentação, tem que ter inteireza de espírito. Perceber que tem algo diferente acontecendo e imediatamente confiar em Deus. Sem medos mesquinhos. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está conosco. Ora, pois, é um ato grande de fé resistir. Resistir piedosamente e agradecendo a Deus, porque sabe que Ele está conosco. Depois, diante das seduções, a oração. Não é para diante de uma sedução ou outra as pessoas sair por aí simplesmente é, tentando encontrar uma maneira de convencer, de dialogar. Não se dialoga. É oração. Oração é levar a Deus um pedido para que Ele responda, porque é Ele que vence o mal. Não é a nossa dialética, a nossa esperteza, é Deus que vence. Pedir para que Deus fale por nós, mostrar o nome de Cristo e a sua cruz no coração. Como é que é isso? É sobretudo como um ato grande de confiança em Deus. Diante de uma perseguição, diante de uma dificuldade, nós não vamos enfrentar como se nós fôssemos fortes. Nós precisamos confiar em Cristo, dizendo umas coisas que eu particularmente gosto muito, que eu ouvi uma vez de um texto do Padre do Olindo, que dizia: ó Jesus, eu me abandono em vós, cuidai de tudo. Ó Jesus, eu me abandono em vós, cuidai de tudo. E com isso, nós levamos o nome de Jesus e a sua cruz no coração. Depois, rebater a tentação com a Sagrada Escritura. Diante de uma tentação de gula, você diz: não só de pão vive o homem. Ou diante de uma tentação dessa natureza, mas física, lembra da resposta que Jesus deu: não só de pão vive o homem. Diante de uma tentação de exibicionismo, de quer parecer mais importante que um outro e que acha que Deus tem a obrigação de te colocar em altos postos, não tentarás o Senhor teu Deus. Diante da tentação do poder, das riquezas do mundo, não adorarás ao Senhor teu Deus, só adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Esse é o método que nosso Senhor fez. Responder sempre que alguma coisa do mal tenta, responder com a palavra de Deus quando alguma coisa do mal tenta nos atacar. Por fim, tem feras e também tem anjos no deserto, pois as feras são os perigos do mundo. É mais de todos os perigos que precisamos enfrentar com paciência durante a vida cristã. Toda hora acontece alguma coisa diferente, ficamos angustiados e ali é a hora de, com paciência, levarmos tudo. E o que acontece é o envio dos anjos, que nos trazem os consolos de Deus. São alegrias espirituais que nos alimentam e que, depois da vitória sobre as tentações, nos dá o consolo dos anjos, o consolo que vem do céu. Então, quando a gente está diante de um deserto, de uma tentação do mal, de uma ocasião, de uma incursão do mal, a gente enfrenta valorosamente, confiando em Deus, porque sabe que depois da vitória, assim como foi com Cristo, nós também seremos consolados pelos anjos. São três coisas, e aí não podemos esquecer: entrar no deserto, movido pelo Espírito, pela graça que temos, vencendo os desejos de consolos humanos e encontrar Deus. Depois enfrentar o demônio, vencendo sua tríplice tentativa de nos amarrar nos desejos terrenos. Depois as feras, ter paciência para enfrentar os perigos da vida, confiando em Deus e na proteção dos anjos da guarda. Depois, ao final, depois desse trabalho inicial, que a gente chamaria de trabalho de vida cética, a gente começa a pregação. Terminou o tempo de João, que é o tempo da preparação ascética, e inicia o tempo de Cristo. E o que ele diz? Primeira coisa, convertei-vos. Ele diz: o tempo está próximo, o tempo está concluído, ou seja, acabou o tempo da ascética. Então agora, primeira coisa, convertei-vos. O que significa isso? Por favor, vamos ver o mundo com outros olhos. Sair da busca desenfreada pelos bens terrenos e ter mais atenção aos bens eternos. É ter atenção, não significa jogar tudo fora e ignorar a vida presente, claro que não. É ter mais atenção aos bens eternos. E depois ele diz: crede no Evangelho, isto é, veja como uma realidade. O Evangelho é uma realidade. É Jesus dizendo: crede no Evangelho, eu sou o Cristo, eu existo realmente, eu vim do Pai, eu posso dar a vocês
a graça de experimentar antecipadamente a alegria celeste. É só crer que realmente que eu estou vivo, que eu posso agir na sua alma e fazer contigo a mesma coisa, ou até melhor, do que ele fez com os paralíticos, do que ele fez com os mudos, com os surdos e de tantas pessoas que, ao terem contato com Jesus, abandonaram o pecado e encontraram a vida da graça. Nós precisamos entender isso como coisas reais e concretas, e fazendo assim, encontraremos a Deus, encontraremos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.